Nesta lição, nós vamos mergulhar num tópico importantíssimo para roteiristas de quadrinhos: a construção e a organização do seu enredo. Vamos ver como organizar nossa história em atos e alguns dos elementos que permitem que a gente crie um bom esqueleto da narrativa antes de sentar e fazer o roteiro propriamente dito. Acredite, isso é uma mão na roda para a gente não ter problemas na hora de escrever o roteiro. Agora que você já tem o seu enredo, é hora de organizar a sua história para saber como as coisas acontecem. É nesse momento que escrever se torna uma atividade menos artística, no sentido que as pessoas costumam entender, ou seja, menos baseada na inspiração e mais no trabalho técnico braçal. Uma boa história é capaz de apresentar personagens e o mundo que eles vivem, o conflito e todos os pontos relevantes da jornada dos personagens, né, até a conclusão da história. Tudo isso sem que o leitor precise ficar parando para pensar no que está acontecendo ou que ele fique entediado. E é aí que entra a parte técnica de organizar os eventos da melhor forma possível. Eu já comentei um pouco sobre isso na primeira aula, mas a gente vai expandir aqui. Existem várias maneiras de organizar sua história, tá? O esqueleto que define como sua história será contada é chamado de estrutura dramática. Existem muitas estruturas dramáticas por aí, tá? Dependendo da sua necessidade, dependendo da cultura, dependendo da época, mas a mais comum e a mais simples usada no Ocidente é baseada em três atos. Lembra do que a gente aprendia na escola sobre escrever uma redação, que você tinha que dividir entre introdução, desenvolvimento e conclusão? Bom, dividir a história em três atos é mais ou menos isso. O primeiro ato serve para apresentar os personagens, o mundo da história e o conflito principal. O segundo ato explora mais esses personagens, elabora mais o mundo e aprofunda o conflito. O terceiro ato leva o personagem ou os personagens a ficar cara a cara com o conflito e ser obrigados a resolvê-los ou não. Não muito diferente daquela sequência começo, meio e fim, né? Por isso mesmo, a estrutura de três atos é uma das que mais se usa para criar histórias. Lembra que eu disse que uma história era sempre uma sequência de mudanças de valor do positivo para negativo, ou negativo para o positivo, e que era como uma montanha russa alternando a intensidade dos momentos? A estrutura de três atos nos ajuda com isso em certa medida. Cada ato termina com o que a gente chama de ponto de virada, um acontecimento que muda o valor do ato, ou seja, algo que causa uma mudança que leva o personagem adiante. No primeiro ato, pode ser o evento que dá início ao conflito ou que introduz o conflito. No segundo ato, pode ser aquilo que prepara a história para sua conclusão. O ponto de virada pode ser qualquer coisa. O personagem recebendo uma carta onde diz que ele é o herdeiro de uma fortuna que nem sabia, pode ser uma revelação, pode até ser um simples diálogo, como alguém dizendo para o personagem que para ele chegar onde ele quer chegar, ele precisa pegar determinado ônibus. Tudo depende da história que você quer contar. O fator determinante aqui é que cada ponto de virada empurra a história para frente e, se tudo der certo, o personagem também. O ponto de virada do terceiro ato é chamado de clímax, por ser o ponto alto da história, né? Digamos assim. É o momento onde a história atinge o seu ápice quando o conflito é resolvido. O que se segue após o clímax é, inevitavelmente, o encerramento da história. Aqui é importante uma consideração, tá? Apesar do que faz parecer, o clímax de uma história ele não precisa envolver um evento físico de grande intensidade. Nós estamos acostumados a ver o clímax de um filme, por exemplo, como a luta final entre o protagonista e o vilão, né? Especialmente em filmes de super-herói, por exemplo, em blockbusters, né? Um, mas essa é só uma das muitas maneiras de você fazer isso, né? E também não precisa ser uma cena cheia de explosão, perseguição, né? Um bom exemplo disso é O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, né? Onde o clímax, ao invés de ser o momento em que Batman captura o Coringa, é na verdade quando o Batman tem que lidar com Harvey Dent e libertar as pessoas que foram sequestradas por ele, né? É uma cena muito mais intimista e emocionalmente intensa, não tem explosão, não tem luta, né? Mas ainda assim é o clímax da história.
Dependendo do tipo de história que você está fazendo, o clímax pode muito bem ser apenas um diálogo entre duas pessoas. Se esse diálogo serve para uma resolução do conflito e encerra as ideias principais da história, ele vai ser tão eficiente como qualquer outro. Assim como toda história precisa de um bom clímax, precisa também de uma boa abertura. A abertura é a sequência inicial, a primeira coisa que o leitor ou o espectador vai ver. Numa HQ, muitas vezes é a primeira página, embora nem sempre a primeira sequência dure uma página só. A abertura deve, é claro, atrair a atenção do leitor, mas o mais importante é que ela deve estabelecer o tom da história e nos mostrar que tipo de narrativa nós vamos acompanhar. É por isso que um terror slasher normalmente começa com algum assassinato, ou um filme de ação começa com alguma sequência de ação. Os dois casos servem para mostrar a ameaça que vai ser vista na história e ou as habilidades do vilão ou do mocinho. E também para o tom, ou seja, para indicar que tipo de história você vai ver. Se tem um ritmo mais lento, mais frenético, se é no estilo contagem regressiva e assim por diante. A melhor sequência de abertura é aquela que imediatamente coloca o leitor no clima da história. A cena de abertura pode ser, inclusive, uma cena que acontece mais adiante na história, ou um trecho do clímax, e depois voltar no tempo para contar como a história chegou até ali. A duração dessa sequência varia, e depende muito do tipo, né, de sequência, né, do gênero, do que você quer mostrar, né. Numa HQ pode ser uma única página ou mais, mas eu recomendaria um máximo de 3 páginas, pois cada página requer mais esforço do leitor para continuar na história. Se a sequência inicial enrolar demais para chegar a algum lugar, você pode perder o leitor logo de cara. Aqui é um exemplo de página de abertura da minha HQ Sargento do Terror Transição. Ela mostra a protagonista chegando num local, encontrando pessoas mortas e conversando com um personagem misterioso. Só essa página introduz a personagem, o que ela é, o mundo da história, a atmosfera e, apesar do conflito não aparecer aqui ainda, temos os elementos, né, que criam um mistério que vai deixar, se tudo der certo, é claro, o leitor interessado em ler mais. Na próxima aula eu vou dar algumas dicas com exemplos, né, de como criar uma boa abertura e um bom final para sua história. A sequência de abertura às vezes é chamada de prólogo. Abertura e prólogo são basicamente a mesma coisa, mas podemos dizer que, né, existe uma diferenciação pela continuidade temática. A sequência de abertura está mais diretamente ligada ao que vem imediatamente depois, numa sequência mais natural, por assim dizer. Por exemplo, a cena de abertura pode ser alguém sendo assassinado e a cena seguinte apresenta o personagem principal policial, por exemplo, sendo chamado para uma cena de crime, que é a cena do assassinato da cena de abertura. Já o prólogo pode se desviar completamente, apresentando uma sequência que aparentemente não tem nada a ver com o que vem logo depois e que talvez só vá aparecer ou só vá se conectar com a história bem depois, bem mais adiante. Pode ser uma cena passada num tempo remoto ou em algum outro local do mundo que só bem mais adiante, né, vai fazer sentido na história. Ou pode até mesmo ser uma cena que funciona como recapitulação ou fechamento de ideia de um capítulo anterior em uma história com várias partes. Por exemplo, no filme Vingadores Ultimato, toda a cena inicial que começa com o Tony Stark a deriva no espaço até o momento que os heróis encontram o Thanos e o Thor arranca a cabeça dele, serve como prólogo para essa história, para esse filme. A história propriamente dita, digamos assim, ou seja, a que apresenta, né, onde os personagens estão 5 anos depois de como está o mundo, só começa depois disso. Além da abertura e do clímax, é comum também uma história ter um desfecho ou encerramento. Uma história pode, sem problemas, acabar assim que acaba o clímax, e acontece isso em muitas histórias. Mas muitas vezes é necessário que sejam colocados alguns pingos nos is, né, digamos assim, antes de terminar a história completamente. Por exemplo, mostrar que tudo voltou ao normal ou que o personagem está pronto para seguir em frente depois de tudo que aconteceu. Se a sua história vai precisar de um desfecho ou não, depende de como você escreveu sua história. Podemos ter dois tipos de desfecho, principalmente, tá? Fechado ou aberto. Um desfecho fechado é aquele que encerra completamente as ideias da história. Não só o conflito é resolvido, mas a questão relacionada ao tema da história também, né? Temos uma sensação de completude, digamos assim.
Um desfecho aberto nos dá a sensação de conclusão, mas não de completude. Resolve o conflito, mas não necessariamente resolve a questão do tema da história. Por exemplo, se for uma história sobre se as pessoas nascem ou se tornam más com o tempo, um desfecho aberto não vai ter resolvido essa questão, mesmo que tenha resolvido o conflito principal da história. Ou se a história é sobre alguém tendo que resolver questões emocionais relacionadas ao seu passado, o desfecho pode deixar claro que, embora ela tenha ganho essa batalha nessa história, né, ainda há muito trabalho a ser feito para se resolver completamente. Ou um romance onde os personagens, ao invés de ficarem juntos no final, apenas aceitam sair juntos no encontro romântico, dando a entender que algo pode acontecer, mas não não mostrando isso acontecendo, né? Deixando isso em aberto para o leitor imaginar que isso aconteceu ou não. Mas não confunda desfecho aberto com gancho ou cliffhanger, tá? Desfecho aberto não significa que a história vai ter continuação. Não tem nada a ver com a continuidade da narrativa, e sim com o fato de que as ideias da história não foram encerradas por completo, mesmo o conflito tendo sido resolvido. Pode até ser um desfecho que mostra que talvez o monstro ainda não tenha sido derrotado. Mas isso não significa que o monstro vai de fato voltar. Agora, se você quiser terminar sua história como assim, chegando em casa e sendo atacado pelo monstro que ele achava que havia derrotado, aí sim nós temos um gancho. Um gancho ele não tem a intenção de encerrar a história, pelo contrário, ele quer deixar claro para o leitor que a história vai continuar em algum momento e isso serve para segurar ele, por assim dizer, né? Por isso que é bem mais comum em histórias seriadas, né? No fim de cada capítulo, por exemplo. É uma forma de manter o leitor interessado. Eu vou falar um pouco mais sobre como criar um bom gancho na última aula. Assim como a abertura pode ser um prólogo, o encerramento pode ser um epílogo. Na prática, também são a mesma coisa, mas na teoria a gente pode fazer uma diferenciação. É mais comum a gente usar o epílogo quando a cena final se afasta da sequência que seria mais natural, né? E quando o autor quer mostrar algo a mais. Por exemplo, mostrar como as coisas estão um bom tempo depois, ou mostrar que em outra parte do mundo o mesmo problema ainda está acontecendo ou está voltando a acontecer. Algumas HQs especificam o epílogo ou o prólogo identificando com legendas, por exemplo, né, escrevendo. Isso não é necessário, é apenas uma decisão estética. Correndo por fora, a gente também tem o interlúdio, que acontece em algum ponto no meio da história. Normalmente, o interlúdio é uma sequência que desvia da história principal para mostrar alguma outra coisa que só vai ser retomada ou só vai se encaixar na trama principal mais adiante. É muito comum em histórias seriadas, para também introduzir elementos novos que ainda vão ser relevantes, mas que estão sendo guardados para os próximos capítulos da trama, mas que o autor já quer introduzir para manter um mistério ou para despertar o interesse do leitor. Mas não confunda interlúdio com subtramas que eu expliquei na lição anterior. O interlúdio é uma sequência curta, tá? E o objetivo dele é introduzir algo novo que vai ser retomado em um outro momento, ou apenas para atiçar o leitor, né, para algum outro elemento que não faz parte da história principal naquele momento. Mas a subtrama tem uma estrutura mais parecida com a estrutura geral da história, só que mais resumida. Talvez ajude você a entender da seguinte maneira: se for um filme, o interlúdio é, do mesmo jeito que o epílogo ou o prólogo, apenas uma cena. Uma subtrama é uma história dentro da história, ou seja, iria durar várias cenas. Antes de encerrar a lição, mais algumas palavras rápidas sobre estrutura em atos. É possível ter mais atos numa história? Sim, é possível ter 4, 5, 6, quantos atos quiser. Até menos, inclusive. Existem peças de teatro de dois ou até de um só ato. O que determina um ato é o seu ponto de virada, que vai dizer quando o ato termina e marca que o que acontece depois é outro ato. Dá para você ter mais do que 3 atos, mas é completamente desnecessário, porque ao desmembrar a história em mais pedaços, você já vai fazer isso trabalhando com cenas, tá? Usar mais atos só complica mais essa história, tá? E não vai tornar ela melhor. Trabalhar com 3 atos é a maneira mais eficiente, pelo menos para quem está começando, acredite.
Começa prestando atenção em filmes que você vê, ou aqueles que você lê, livros que você lê também. Você vai se surpreender com a quantidade de narrativas que parecem super complexas, mas que na verdade estruturalmente são tranquilamente divididas em três atos. Falando em cenas, outra coisa importante: cena e ato não são a mesma coisa. Um ato normalmente é feito de diversas cenas. Uma cena é apenas uma sequência que começa em um valor e termina em outro. Não é impossível que uma cena seja extensa o suficiente para ser ela mesma um ato, mas, como regra geral, não são a mesma coisa. Aqui nesse exemplo da HQ Meninos e Monstros, a página inteira é um ato, enquanto que os dois primeiros quadros são uma cena. Os próximos três são outra cena e os quadros restantes são outra cena. Então, o ato vai ter várias cenas. Numa história em quadrinhos, pode ter mais de uma página também, depende da história. Outra coisa importante é, a estrutura de três atos não é a única forma de organização narrativa. Existem diversos outros, mas para quem está começando, a estrutura de três atos é a mais simples e a mais prática. Uma vez que você dominar essa estrutura, aí você pode ir atrás de outras maneiras de organizar a sua história e ver qual é melhor para o tipo de história que você pretende contar naquele momento. Por último, não confunda a estrutura de atos com a linearidade da narrativa. Mesmo que a história seja contada fora da ordem natural, mesmo que ela seja contada de trás para frente, como no filme Amnésia, a estrutura ainda é a mesma. O ato 1 apresenta os personagens em conflito, o 2 aprofunda e o 3 conclui. Você pode, por exemplo, ter uma sequência inicial que mostra parte do clímax da história e a próxima cena mostrar 2 dias antes, por exemplo, e a história seguir daí até chegar naquele clímax que foi mostrado. Nesse caso não tem mistério. A sua sequência de abertura pode ser vista como um prólogo, que é esse pedaço do clímax. E o resto é a história propriamente dita. Mas, ainda assim, o prólogo é apenas uma parte do primeiro ato. Bom, essa lição conclui a terceira aula do nosso curso. Na próxima aula, nós continuamos a falar sobre estrutura narrativa e eu apresento algumas técnicas bem importantes e bem interessantes. Te vejo lá.